pode ser sentida por qualquer ser humano quando sua intuição desperta e sua mente é iluminada. Dominando estes fatos a respeito do aprisionamento como, para ser prático, pode um homem tornar-se um agente libertador para os prisioneiros do planeta? Que pode a humanidade como um todo realizar nesta direção? Que pode o indivíduo fazer? A tarefa da humanidade se distribui basicamente em 3 divisões de trabalho. 3 grupos de prisioneiros podem ser libertados e encontrarão finalmente o seu caminho para fora da prisão através da instrumentalidade do homem. Os seres humanos já estão trabalhando em todos os 3 campos. 1. Prisioneiros na forma humana. Isto envolve o trabalho com os semelhantes. 2. Prisioneiros no reino animal, e já muito está sendo feito neste campo. 3. Prisioneiros nas formas do reino vegetal. Começo foi feito aqui. Muito trabalho está sendo realizado pelo homem para os homens e, através do esforço científico, religioso e educativo, a consciência humana está firmemente expandindo-se até que por um dos filhos de Deus vençam suas limitações para alcançar o mundo das almas. No retrospecto da história, o quadro do prisioneiro emergente, o homem, pode ser visto em clara delineação. Pouco a pouco ele dominou as limitações planetárias, pouco a pouco ele cresceu da condição de homem das cavernas até a de um Shakespeare, de um Newton, de um Leonardo da Vinci, de um Einstein, de um S. Francisco de Assis, até um Cristo e um Buda. A capacidade do homem para realizar em qualquer campo da expressão humana parece praticamente ilimitada e os poucos milhares de anos passados viram um crescimento tão estupendo, que veremos nos próximos 5.000 anos. Se o homem pré-histórico, pouco mais do que um animal, cresceu até o gênio, que desenvolvimento não será possível quanto mais e mais da divindade inata fizer sua presença sentida. O super-homem está conosco. Que manifestará ao mundo quando toda a humanidade estiver dirigindo-se para uma concreta manifestação dos poderes do super-homem. A consciência do homem está sendo libertada em várias dimensões e direções. Ela está se expandindo para o mundo das realidades espirituais e começando a abarcar o 5º reino, ou espiritual, o reino das almas. Ela está interpenetrando, através da pesquisa científica, o mundo do esforço super-humano e investigando os múltiplos aspectos da forma de Deus e das formas que constituem a forma. Abordando o trabalho da humanidade em libertar as unidades das quais ela é constituída e em libertar os prisioneiros dos reinos vegetal e animal, quero assinalar 2 coisas, ambas de profunda importância. Primeira, para libertar os prisioneiros do planeta que se apresentam sob o título de sub-humanos, o homem tem que trabalhar sob a influência da intuição. Ao trabalhar para libertar seus semelhantes ele tem que conhecer o significado da iluminação. Quando a verdadeira natureza do serviço for compreendida, verificar se aquele é um aspecto daquela energia divina que trabalha sempre sob o aspecto destruidor, pois ele destrói as formas para libertar. O serviço é uma manifestação do princípio da libertação e deste princípio, a morte e o serviço constituem 2 aspectos. O serviço salva, liberta e libera, em vários níveis, a consciência aprisionada. As mesmas afirmações podem ser feitas da morte. Mas a menos que o serviço possa ser prestado a partir de uma compreensão intuitiva de todos os fatos em causa, inteligentemente interpretados e aplicados num espírito de amor sobre o plano físico, ele fracassará em cumprir sua missão adequadamente. Quando o fator da iluminação espiritual entrar naquele serviço, vocês têm aquelas luzes transcendentes que iluminaram o caminho da humanidade e agiram como holofotes lançados no grande oceano da consciência, revelando ao homem o caminho que ele deve e pode percorrer. Gostaria de assinalar uma outra coisa. Não dê regras específicas para libertar os prisioneiros do planeta. Não fiz nenhuma classificação das prisões e de seus prisioneiros, nem de métodos de trabalho nem de técnicas de libertação. Insisto apenas junto a cada um e a todos os que lerem estas instruções, sobre a necessidade de um renovado esforço para se ajustarem ao serviço por um esforço consciente e deliberado em desenvolver a intuição e alcançar a iluminação. Todo ser humano que alcança o objetivo da luz e da sabedoria automaticamente tem um campo de influência que se estende tanto para cima como para baixo e que se dirige para dentro, para a fonte de luz, como para fora para os campos de trevas. Quando tiver atingido isso, ele tornar-se-á um centro consciente de vida dando força e será assim sem esforço. Ele estimulará, energizará,
E vivificará para novos esforços todas as vidas com as quais ele entrar em contato, sejam elas seus companheiros aspirantes, seja um animal, ou uma flor. Ele agirá como um transmissor de luz nas trevas. Ele desfará o deslumbramento em torno de si e introduzirá a irradiação da realidade. Quando grandes números de filhos dos homens puderem assim agir, então a família humana entrará no trabalho que lhe é destinado no serviço planetário. Sua missão é agir como uma ponte entre o mundo do espírito e o mundo das formas materiais. Todos os graus da matéria se encontram no homem e todos os estados de consciência lhe são possíveis. A humanidade pode trabalhar em todas as direções e elevar os reinos subhumanos até o céu e trazer o céu à terra. Regra 13. O mago deve reconhecer os quatro. Registre em seu trabalho a sombra do violeta que eles evidenciam e assim construam a sombra. Quando isto se passa assim, a sombra se reveste e os quatro se tornam os 7. Os quaternários a serem reconhecidos. Esta regra é para mim uma das mais difíceis de explicar, pelas seguintes razões tríplices. 1. O número de pessoas em encarnação física nesta época, que possa trabalhar de maneira verdadeiramente criativa com proveito, a partir da informação dada nesta regra, é extraordinariamente pequeno. Somente ao mago branco, e aquele experiente em seu trabalho, pode a verdadeira interpretação ser dada. Há muito perigo em se transmitir o significado destas regras àqueles que não estejam inteiramente qualificados internamente para trabalhar corretamente. Consideraremos, pois, as qualificações necessárias àqueles que estejam destinados a este conhecimento de modo que o estudante possa começar a desenvolver em si mesmo o que possa estar faltando. 2. O perigo de instruções esmiuçadas e detalhadas consiste no fato de que se tivessem de ser dadas agora ao mundo, estaríamos inundados com pensamentos forma e estes pensamentos forma seriam criados para expressar o desejo puramente egoísta e a matéria mental seria lançada à atividade alinhada com as fantasias e os caprichos dos não desenvolvidos segundo linhas espirituais. Deve-se lembrar que todo pensamento humano, sejam os potentes pensamentos das massas, sejam as ideias dinâmicas individuais, deverão finalmente emergir objetivamente no plano físico. Esta é uma regra inevitável e inalterável e a devida consideração desta lei que governa a substância mental mostrará o perigo do pensamento errado e o poder do correto. A potência do pensamento humano na atualidade é primariamente de descrição de massa, pois há poucos que podem pensar criativamente. A opinião pública, as ideias de massa, as tendências do desejo e do pensamento humano, não são atualmente da ordem mais elevada. E a precipitação física destes pensamentos vagos e incipientes distinguidos por uma vasta semelhança, coloridos por intenção egoísta e interesse pessoal e baseados em gostos e aversões, preconceitos e preferências, pode ser vista na mais interessante precipitação. O vasto conjunto de insetos que agora atormentam o nosso planeta e causam crescente preocupação ao cientista, ao agricultor e a todos os que lidam com o bem-estar do animal humano, são resultado direto da precipitação do pensamento. Não tenho tempo para me expandir sobre este fato, mas posso assegurar-lhes que à medida que os homens aprenderem a pensar com mais altruísmo e com maior pureza e à medida que a malícia e o ódio e a competição derem lugar à fraternidade, à bondade e à cooperação, a peste dos insetos, como é agora chamada, com toda certeza acabará. 3. Uma outra dificuldade que eu experimento para elucidar estas regras está no fato que é hoje mais fácil provar o fato de que é um reino da mente do que provar que é um reino do éter, ainda que os cientistas usem largamente a palavra. Esta regra diz respeito aos 4 graus da substância etérica que constituem o envolvimento etérico de todas as formas da natureza, desde uma montanha até uma formiga, e de uma planta até um átomo. Enquanto certos cientistas reconhecem o fato de um corpo etérico, grande número não o reconhece e, do ponto de vista das massas da humanidade, ele permanece desconhecido. Aquilo que permanece mais próximo de nós em nossas imediatas cercanias é muitas vezes desprezado e tem interessado aqueles entre nós que ensinam e guiam, a observar quanta ênfase é posta nos fenômenos psíquicos e astrais, e quão pouca atenção é dada às formas e forças etéricas mais óbvias e mais facilmente discerníveis. Dada uma leve mudança no presente modo de focalização visual, ver-se-á que o olho humano é capaz de incluir um campo inteiramente novo de percepção e de consciência.
Cegamente os homens introvertem sua consciência e se tornam conscientes de objetos astrais e daquele mundo ilusório de formas sempre cambiantes no qual nós vivemos e nos movemos e temos a nossa existência aí, contudo, deixam de ver aquilo que fica imediatamente diante eles. Estas três dificuldades de 1. Falta de qualificação. 2. Perigos inerentes à construção inconsciente da forma. 3. Cegueira etérica, tornam impossível para mim fazer plena justiça a esta regra e elucidar o trabalho em níveis etéricos e daí a relativa brevidade de elucidação. Ao lidar com o assunto da qualificação e responder à pergunta, que constitui o equipamento de que necessita um mago branco, eu diria uma coisa: todos os estudantes conscientizarem-se de que é preciso satisfazer a certas exigências se a um homem for confiada qualquer parcela de compreensão da técnica da grande obra. Admito, todavia, que as qualificações do caráter não são aquelas às quais se refere nossa pergunta. Todos os aspirantes sabem, e tem sido ensinado em todos os tempos, que uma mente limpa e um coração puro, o amor à verdade e uma vida de serviço e altruísmo são pré-requisitos e, onde eles estiverem faltando, de nada ajuda e nenhum dos grandes segredos pode ser transmitido. Vocês poderiam bem dizer aqui, também nos ensinaram que existem aqueles que trabalham nos 4 éteres e que indubitavelmente realizam feitos mágicos e que, entretanto, não possuem esta pureza essencial e amável bondade a qual foi feita referência. Isso é indubitavelmente verdadeiro. Eles pertencem a um grupo de trabalhadores na matéria a quem nós chamamos magos negros. Eles são altamente evoluídos intelectualmente e podem motivar a substância mental ou matéria mental de tal maneira que ela pode alcançar objetividade no plano físico e realizar seu intento profundo. Sobre este grupo há muita incompreensão e profunda ignorância. Quiçá seja melhor assim, pois seu destino está ligado ao futuro da raça, a sexta, e seu fim e a cessação de suas atividades ocorrerá naquele distante éon que é tecnicamente chamado a sexta ronda. A ruptura final ou divisão entre as assim chamadas forças negras e brancas, para este particular ciclo mundial, ocorrerá durante o período da sexta raça raiz na presente ronda. Lá pelo fim da sexta raça raiz, antes da emergência da sétima, nós teremos o verdadeiro Armagedon sobre o qual tanto tem sido ensinado. Um pequeno ciclo, correspondendo a esta batalha e clivagem finais, aparecerá durante a sexta sub-raça que está agora em processo de formação. A guerra que terminou há pouco e nosso presente ciclo de separatividade e de sublevação não constituem um verdadeiro Armagedon. A guerra que nos é relatada no Mahabharata e a presente guerra tiveram as raízes de suas perturbações e as sementes dos desastres que elas provocaram, uma no mundo astral inferior, outra no mundo astral superior. O egoísmo e o desejo de uma baixa ordem foram os impulsos em que se basearam. A grande divisão vindoura terá suas raízes no mundo mental e seria consumida na sexta sub-raça. Na sexta raça raiz ela terá sementes de portentoso desastre na triplicidade coordenada da mente, astralismo e natureza física, que ocasionarão um momento de clímax para a dualidade planetária. Não precisamos ir além disso, pois a natureza da humanidade da sexta ronda será tão diferente da nossa e aqueles que se diferenciarão nas forças negras e brancas serão tão diferentes do que nós agora compreendemos pelas palavras, que não nos precisamos ocupar com aquele tão distante problema. Lembremos que o verdadeiro mago negro, não me refiro a que é uma pessoa com uma tendência à magia negra, é uma entidade sem alma. Ele é um ser em quem o ego é, como compreendemos o termo hoje, não existente. Muitas vezes se despreza e raramente se alcança o dito que eles, portanto, não existem em corpos físicos. Seu mundo é sempre o mundo da ilusão. Eles trabalham, a partir do plano mental inferior, sobre a matéria do desejo e sobre os corpos de desejo sensíveis, daqueles que no plano físico são arrastados pela ilusão e presos nos laços do extremo egoísmo e autocentralização. O que os ignorantes chamam de mago negro no plano físico e somente algum mago negro no plano astral. Este relacionamento somente é possível quando tem havido muitas vidas de egoísmo, desejo inferior, aspiração intelectual pervertida e amor pelo psiquismo inferior, e isto somente quando um homem tenha sido conservado voluntariamente em escravidão por eles. Tais homens e mulheres são poucos e isolados, pois o egoísmo não adulterado é raro, de fato. Onde ele existe,
É extraordinariamente potente, como são todas as tendências unidirecionadas. A pista para as exigências de uma espécie mais esotérica nos é dada na regra 13. O mago deve reconhecer os 4. Ele presumivelmente construiu um fino caráter. Ele educou-se para o serviço. Sua aspiração é firme e verdadeira e vive de maneira pura e altruísta. Ele dominou até certo ponto o significado da meditação. Agora ele tem que começar a se treinar no que se chama reconhecimento oculto. Esta regra é um exemplo muito interessante das múltiplas conotações e numerosas correspondências que podem ser ditas em poucas simples palavras. É-nos dito que ele precisa reconhecer os 4. O Tratado sobre o Fogo Cósmico diz-nos. Isto significa literalmente que o mago precisa estar numa posição para discriminar entre os diferentes éteres e registrar o especial colorido dos diferentes níveis, assim assegurando uma construção equilibrada da sombra. Ele os reconhece no sentido ocultista, isto é, ele conhece sua nota e chave consciente do particular tipo de energia que eles incluem. Não foi dada suficiente ênfase ao fato de que os 3 níveis superiores do plano etérico estão em comunicação vibratória com os 3 planos superiores do plano físico cósmico e eles, com seu 4º nível envolvente, foram chamados nos livros ocultistas os tetractis invertidos. É este conhecimento que põe o mago na posse dos 3 tipos de força planetária e sua combinação, ou o 4º tipo, e assim liberta para ele aquela energia vital que levará a esta ideia à objetividade. À medida que diferentes tipos de forças se encontram e crescem, uma forma tênue e ensombrada reveste-se com o envoltório astral e mental e a ideia do anjo solar atinge definida concretização. O significado óbvio e mais aparente é, portanto, o reconhecimento dos 4 éteres, mas isto por sua vez depende de outros significados e baseado no reconhecimento dos outros quaternários. Gostaríamos de dar um breve resumo de algumas das qualificações necessárias ao mago branco e alguns dos reconhecimentos que gradualmente emergirão em sua consciência. Primeiro, ele deve reconhecer os 4 que constituem uno. Em outras palavras, o primeiro quaternário que ele precisa conhecer, e conhecer bem, é aquele que ele próprio é essencialmente. 1. Corpo físico, natureza emocional sensível, mente e alma. 2. Alma, mente, cérebro e o mundo exterior de forças. 3. Espírito, alma e corpo dentro do grande todo. Isto pressupõe verdadeira conquista espiritual e a capacidade, portanto, de funcionar como uma alma. Até que isto tenha sido alcançado é possível ser um aspirante à prática da magia branca, mas não ser um mago branco consumado. Segundo, ele precisa reconhecer a cidade quadrangular. Ele precisa compreender o significado de homem, o cubo e isto em 3 maneiras. 1. Ele próprio como um ser humano. 2. Seu semelhante em relação a si mesmo e ao todo. 3. O 4º reino da natureza, o reino humano, visualizando aquele reino inteiro como uma entidade, uma vida organizada funcionando no plano físico, habitada pela alma, animada pelo espírito. Isto significa, portanto, que como um homem, ele é capaz de responder à sua espécie e está também consciente do propósito do reino ao qual ele pertence. Isto pode ser melhor expresso em algumas maravilhosas palavras de um antigo escrito nos arquivos dos mestres. Disse que ele data dos primitivos tempos de Atlântida. O material no qual o escrito é encontrado é tão velho e tão frágil que tudo que os mestres mesmos podem tocar e ver é uma precipitação feita dele, o original sendo conservado em Shambhala. Diz assim, com certas dificuldades de leitura que é mais conveniente omitir, nos 4 cantos do quadrado, os 4 angélicos são vistos. Alaranjados eles são, mas revestidos de rosa luz. Dentro de cada forma a chama amarela é vista em torno de cada forma azul. 4 palavras eles emitem, uma para cada raça humana, mas não o som sagrado que traz a 7ª. 2 palavras se extinguiram, 4 soam hoje. Uma soa em reinos tão elevados que o homem não pode entrar como homem. Assim estão as 7 palavras do homem soando pelo quadrado passando de boca em boca. Cada dia do homem as palavras tomam forma e parecem diferentes. As palavras serão assim, do norte uma palavra é entoada que significa ser puro. Do sul a palavra ressoa, eu me dedico é. Do leste, trazendo uma luz divina, a palavra vem girando pelo quadrado, ama todos. Do oeste,
A resposta é lançada de volta: eu sirvo. Este é um fraco esforço para expressar em inglês estas antigas expressões atlantes, mais velhas do que o sânscrito ou senzar, somente conhecidas de um mero punhado de membros da hierarquia atual. Mas nos pensamentos de pureza, dedicação, amor e serviço estão resumidos a natureza e o destino do homem, e deve-se lembrar que elas não representam as assim chamadas qualidades espirituais, mas potentes forças ocultas, dinâmicas em seu incentivo e criativas em seu resultado. Isto deveria ser apreciado cuidadosamente por todos os aspirantes. Nós temos, consequentemente, com estes 4, acrescentados à primeira, conquista espiritual, 5 das qualificações do mago branco. Em terceiro lugar, o mago branco deve reconhecer a cruz que fica no céu, sobre a qual o Cristo cósmico é crucificado e sobre a qual o mago branco, sendo uma célula no corpo do Cristo cósmico, também é crucificado. Técnica e astrologicamente falando, no presente éon ele deve compreender o significado interno de Touro, Leão, Escorpião e Aquário, pois elas são potentes em nosso ciclo mundial. Se eu puder expressá-los simbolicamente, ao mesmo tempo que com precisão, direi que ele deve ser capaz de articular a conquista que é o objetivo de seu esforço em cada um desses 4 signos e sob cada uma dessas 4 forças. Em Touro ele deverá ser capaz de dizer: procuro a iluminação e sou eu próprio a luz. A palavra que ele emitirá em Escorpião será: a ilusão não pode conter-me. Sou o pássaro que voa com plena liberdade. Em Aquário as palavras faladas serão: eu sou o servidor e o dispensador da água viva. Essas qualificações ocultas, sobre as quais assim toquei de leve, precisam ser cuidadosamente estudadas pelo aspirante à medida que ele as estude e que viva conforme estas regras. Várias qualificações emergirão e o distinguirão. Deve-se lembrar que tudo o que eu aqui disse tem um significado diferente em cada plano e em relação com as 7 etapas de consciência à medida que se expressam nestes 7 campos de percepção. Finalmente, no tocante ao aspirante que lê estas instruções, ele precisará ter transcendido as 4 nobres verdades, aprendido o significado dos 4 evangelhos, compreendido o significado e o propósito dos 4 elementos, terra, água, fogo e ar e, falando esotericamente, passado como um salvador através dos 4 reinos. Esta última expressão somente será realmente compreendida na 4ª iniciação. Quando houver feito isto, ele poderá dizer: o desejo não me retém, agora estou livre. Eu desejo tudo e nada. Eu vivo e morro, sou sacrificado e me ergo novamente. Eu venho e vou quando quero. A terra jaz sob meus pés e a água banha minha forma. O fogo destrói aquilo que impede meu caminho e mestre do ar eu sou. Através de todo o mundo das formas meus pés passaram. Tudo agora existe para mim, e eu servo de tudo, persisto. Estudem estas palavras e observem como o conceito das exigências ideais que constituem o equipamento do mago branco cresceu firmemente. Eu poderia estender-me sobre muitos outros quaternários, mas os poucos citados são suficientes para mostrar alguns dos reconhecimentos os quais o estudante aspira. O único outro que registrarei é aquele citado como o 4 violeta, ou os 4 tipos de energia que constituem o corpo etérico ou vital de todas as formas do mundo natural. Aqui novamente nós temos um 3 superior e outro inferior, o que sempre indica os 3 aspectos ou princípios da divindade e a forma através da qual estes 3 devem manifestar-se. Espírito, alma e corpo expressam a mesma ideia de um outro ângulo, somando aquele que é produzido através de sua interação. Deve-se sempre lembrar que do ponto de vista da realidade, o que nós chamamos de corpo físico denso, tangível e objetivo, não passa de uma ilusão. Nos antigos escritos nos é dito insistentemente que ele não é um princípio. Por que é isto assim? Porque ele é apenas uma aparência provocada pela fusão dos 3 superiores e dos 4, e esta aparência é uma ficção ou uma ilusão da mente humana. Não falo por parábolas, expresso apenas fatos da natureza e um que está lentamente vindo a uma consideração madura entre os filósofos de ambos os hemisférios. Tanto no sistema solar, o macrocosmo do microcosmo, como semelhantemente no microcosmo, há sempre os 3 planos mais elevados que englobam os princípios e produzem o propósito dinâmico, e que constituem os 4 níveis do corpo etérico, quer de Deus, quer do homem, visualizando-os do ângulo que nós podemos chamar de físico, ou energético.
Esses quatro estão refletidos nos quatro níveis da divisão etérica do plano físico, no que concerne ao corpo físico de todas as formas. Esses quatro níveis, ou esses quatro graus de substância vital constituem o que é chamada a verdadeira forma de todos os objetos ou fenômenos materiais e são capazes de responder aos quatro tipos superiores de energia espiritual que nós habitualmente denominamos de divinos. Esta relação entre a trindade prototípica e seu plano de fusão e o reflexo etérico se encontra em todas as formas de acordo com o tipo de energia que predomina. Em cada um dos quatro reinos da natureza se encontram todos os quatro tipos, mas o quarto etérico é encontrado em grau maior no reino mineral do que no humano, ao passo que o mais elevado dos quatro éteres é encontrado em proporção maior no reino humano do que nos outros três reinos. Isto que lhes digo pode parecer confuso ao neófito, porque as palavras energia, propósito dinâmico, vitalidade e substância etérica pouco significam para o iniciante, mas servem para indicar algum dos conhecimentos que o trabalhador na magia branca tem que alcançar. Eu poderia ilustrar isto, por exemplo, afirmando que trabalhando no reino mineral, o quarto reino da natureza do ponto de vista de Deus, e o primeiro do ponto de vista do tempo e do espaço, ele trabalhará com o quarto éter cósmico, energia búdica, utilizando o éter do quarto grau em seu próprio corpo como agente transmissor, e assim por diante, em conexão com os outros três reinos da natureza. Um dos segredos ainda não revelados, felizmente, está ligado à questão de se a luz violeta é a cor do mais alto ou do mais baixo dos quatro e isto não será revelado ainda por algum tempo. A consideração destes vários quaternários cuja compreensão é necessária para o mago branco e as qualificações que ele precisa possuir antes que seja autorizado a desenvolver o trabalho mágico, leva à seguinte questão: existe alguma fórmula ou proposição básica que deva governar a atividade mágica? Esta questão é, naturalmente, muito geral e vaga, mas até que a inclusividade da mente humana seja maior do que como agora, tais perguntas serão inevitavelmente feitas. Posso, todavia, dar uma curta réplica que contém em si a pista para o processo inteiro. Quando corretamente entendida, ela governará o método de trabalho e a vida de pensamento do trabalhador na magia branca. Minha resposta é esta: as potências produzem precipitação. Nestas três palavras está contida a história inteira. Elas resumem a história do Criador e a história da vida e as condições ambientais de todo ser humano. Elas respondem por tudo que aí sustentam a lei do renascimento. Estas potências são levadas à atividade pelo poder do pensamento e a partir daí, treinando-as a serem criadoras e ensinando-as a governar e controlar seus próprios destinos. Os instrutores da raça começam com o aspecto mente dos aspirantes. Eles dão ênfase àquilo que governa as potências, eles lidam com aquilo que produz a forma objetiva, que é qualificado por elas, é por eles energizado e que cumpre o propósito do pensador. Um pensador, então é o fato essencial, e o que de fato está acontecendo no mundo atual tornar-se aparente para vocês, pois, ao estudarem essas palavras, a tendência de nossa civilização moderna, apesar de todos os seus erros e equívocos, e a de produzir pensadores. A educação, livros, viagens, em suas formas múltiplas e variadas, as enunciações da ciência e da filosofia e a necessidade da direção para o íntimo a qual chamamos de religiosa, mas que é, de fato, a direção para a verdade e para a verificação mental, todos esses fatores têm um objetivo, o qual é produzir pensadores. Dar um verdadeiro pensador, vocês têm um criador incipiente e, inconscientemente a princípio, mas conscientemente mais tarde, alguém que fornecerá poder para precipitar ou provocar a emergência de formas objetivas. Estas formas estarão, ou alinhadas com o propósito e o plano divinos e, consequentemente, adiantarão a causa da evolução, ou animadas por intenções pessoais, caracterizadas pelo propósito separativo, egoísta, e constituirão, portanto, parte do trabalho das forças retroativas e do elemento material. Serão da natureza da magia negra. Novamente os quatro aparecem. 1. O pensador. 2. A potência. 3. A qualidade daquela potência. 4. A precipitação. A precipitação dos pensamentos forma. Que é uma precipitação? Muitas definições poderiam ser dadas e a maioria delas sendo revestidas por palavras, perderia muito do seu significado verdadeiro,
mas alguma ideia pode ser fornecida nos seguintes termos. Uma precipitação é um agregado de energias arrumado de certa maneira, para expressar a ideia de algum pensador criativo, e qualificado ou caracterizado pela natureza de seu pensamento e conservado naquela forma peculiar enquanto seu pensamento permanecer dinâmico. Estas palavras são uma tentativa para expressar um símbolo encontrado no mesmo antigo livro, ou antes, compilação, anteriormente referida em nossa consideração da regra 13. Certamente estes símbolos emergindo do remoto passado constituem as ferramentas do trabalho, se assim me posso expressar, dos pensadores que guiam em nossa evolução racial e planetária. Este particular símbolo poderia ser descrito da seguinte maneira: um sol ardente forma o pano de fundo e bem no centro daquele sol surge um olho, projetada para baixo, para a direita deste olho, derrama-se uma corrente de energia na forma de um raio de luz. Ele se irradia para fora, alargando-se para a extremidade, penetrando num segundo círculo. Nesse círculo está uma cruz assemelhando-se aqui à chamada cruz de Malta. No centro da cruz está um outro olho e dentro do olho a palavra sagrada. Entre os braços da cruz formando, portanto, uma outra cruz, está a sua estica, os braços surgindo por detrás da cruz de Malta. Ao pé da página onde este símbolo é encontrado estão 4 formas tomadas por ela deste antigo quadro. São bem conhecidas mas raramente aplicadas pelos esoteristas ao trabalho criativo. São o cubo, a estrela de 5 pontas, a estrela de 6 pontas e o octógono, um superposto ao outro. Constituem, portanto, a base do símbolo. HPB também se refere ao ponto, a linha e ao círculo, mas estes, com o triângulo, foram esotericamente aplicados à divindade e ao universo manifestado. Mais tarde estas outras formas também serão aplicadas a Deus e ao homem, no sentido esotérico. Mas isto somente ocorrerá quando as verdades da sabedoria eterna forem universalmente reconhecidas. As leis do pensamento são as leis da criação e o trabalho criativo inteiro é desenvolvido no nível etérico. Isto constitui praticamente uma segunda fórmula. O Criador do Sistema Solar confina sua atenção ao trabalho realizado no que nós chamamos de 4 planos superiores do nosso sistema. Os 3 inferiores, constituindo o plano físico denso cósmico, estão na natureza da precipitação. Eles são objetivos, porque a matéria do espaço responde à potência das vibrações etéricas dos 4 superiores não é por ela atraída. Estes, por sua vez, são motivados ou postos em atividade pelo impacto dinâmico do pensamento divino. Há um procedimento similar quando se trata do homem. Assim que o homem se torna um pensador e pode formular seu pensamento, desejar sua manifestação e pode energizar pelo reconhecimento os 4 éteres, uma manifestação física densa é inevitável. Ele, por sua energia prânica colorida pelo desejo elevado ou baixo e animada pela potência de seu pensamento, atrairá tanto da matéria do espaço capaz de responder, quanta seja necessária para dar corpo à sua forma. Muito desse assunto é considerado em um tratado sobre o fogo cósmico e como estas instruções se propõem a lidar com o desenvolvimento interno do aspirante, posso apenas profetizar que dentro de 50 anos o verdadeiro significado das precipitações estará ocupando a atenção dos cientistas. Os estudantes do ocultismo fariam bem em dar ao assunto uma cuidadosa atenção. Pode-se abordá-lo de 2 maneiras. A. Antes de tudo, o estudo do mundo objetivo no qual o aspirante individual se encontra. Ele precisará considerar o fato de que seu corpo de manifestação é uma precipitação, que resulta de seu potente pensamento e desejo de seu reconhecimento dos 4 éteres. Ele precisará compreender que esta forma que ele criou subsistirá enquanto o poder dinâmico de seu pensamento a conservar unido e que ela se dissipará quando, falando ocultamente, ele afastar o seu olho. Ele precisará considerar também que seu ambiente é o resultado do trabalho de um agregado de pensadores em grupo, um grupo ao qual ele pertence. Este conceito pode ser acompanhado retrospectivamente desde um grupo familiar até o grupo de egos que, intimamente interligados, formam um grupo no nível superior do plano mental e novamente mais adiante até os 7 pensadores maiores do universo, os senhores dos 7 raios. Estes 7, por sua vez, são lançados à atividade pelos 3 supremos trabalhadores mágicos, a Trindade manifestada. Estes 3, no tempo devido, serão reconhecidos como respondendo ao pensamento do Criador Uno, o Logos não manifestado.
A palavra reconhecimento é uma das mais importantes na linguagem do ocultismo e sustenta a pista para o mistério do ser. Ela está relacionada com a atividade kármica e dela dependem os senhores do tempo e do espaço. É difícil ilustrar isto em termos simples, mas poder-se-ia dizer que o problema de Deus mesmo consiste nisto, que ele precisa manifestar um reconhecimento tríplice. 1. Reconhecimento do passado, o que necessariamente envolve um reconhecimento daquela matéria no espaço que, através de associação passada, já está colorida pelo pensamento e pelo propósito. 2. Reconhecimento dos 4 graus de vidas que, novamente através de associação passada, são capazes de responder ao seu novo pensamento para o presente e podem, por conseguinte, levar adiante seus planos e trabalho em colaboração com ele. Elas submetem seus propósitos individuais ao plano divino uno. 3. Reconhecimento do objetivo que existe em sua mente. Isto, por sua vez, necessita de uma focalização única concentrada na meta e a sustentação do propósito intacto através das vicissitudes do trabalho criativo e apesar da potência dos muitos pensadores divinos que tenham sido atraídos a ele pela similaridade de ideia. É inútil tentar evitar o uso de pronomes pessoais ao falar representativa e simbolicamente. Se o estudante tiver em mente que tal tentativa de reduzir princípios cósmicos e conceitos a palavras é em si mesmo ridícula e que a única coisa possível a fazer é apresentar um quadro, então não resultará nenhum mal. Mas os quadros mudam à medida que a evolução segue sua trajetória e o quadro de hoje não passará amanhã de um grosseiro garrancho infantil. Um novo quadro será então apresentado, mais simples e mais harmonioso e mais belo, até que ele, por sua vez, pareça inadequado. Os mesmos reconhecimentos, em menor escala, governam as atividades do anjo solar à medida em que ele prossegue com o trabalho da encarnação e da manifestação no plano físico. Ele, por sua vez, tem de reconhecer a matéria dos 3 planos de expressão humana que já estão, através de associação passada, matizados por sua vibração. Ele tem de reconhecer os grupos de vidas com os quais teve relação e com os quais novamente precisa trabalhar. Finalmente, ele tem de manter seu propósito firme através do reduzido ciclo de uma encarnação e fazer com que cada vida leve adiante aquele propósito até mais plena e consumada manifestação. O trabalho do ser humano, à medida que ele tenta tornar-se um pensador criativo, também se situa segundo linhas análogas. Seu trabalho criativo será bem-sucedido se ele puder reconhecer a tendência de sua mente à proporção que aquela tendência surgir por intermédio de seus atuais interesses, pois estes têm suas raízes no passado. Este trabalho será bem-sucedido se puder reconhecer a vibração do grupo de vidas em linha com cujo pensamento seu trabalho criativo deva prosseguir, pois diferentemente da deidade no sistema solar, ele não pode trabalhar só por si mesmo. E quem dirá se naquelas esferas maiores de existência nas quais nossa deidade faz sua parte, ela será algo mais livre das influências cósmicas grupais do que o indivíduo é livre da impressão pelos impulsos de seu ambiente. Ele tem de reconhecer o propósito pelo qual considerar sábio construir um pensamento forme e deve conservar aquele propósito firme e livre de obstáculos através de todo o período de objetividade. A isto nós chamamos de atenção unidirecionada e este trabalho criativo é, conquanto não reconhecida, uma das metas do processo da meditação. Até que a ênfase foi posta na conquista de uma atenção focalizada e na necessidade, quando esta tenha sido alcançada, de entrar em contato com a alma, o pensador espiritual. Mas as próximas décadas verão a emergência de uma técnica de criação. Quando a alma, a mente e o cérebro estiverem unificadas e alcançada a facilidade de unificação, posteriores instruções serão dadas na arte criativa. A meditação é a primeira lição básica a ser dada quando os homens alcançam a capacidade de funcionar no plano mental. Descendo o grande ciclo na roda do renascimento, a ideia do anjo solar está alcançando definida concretização, fogo cósmico, p. 1024. Cada vida vê o propósito inicial esclarecido e o tempo é literalmente o comprimento de um pensamento. Esta mesma verdade básica subjaz a criação de todas as formas no plano físico, seja ele um pensamento forma concretizando o urgente desejo de um homem para aquisição egoísta, ou aquele pensamento forma que nós chamamos de um grupo ou uma organização e que é animado pelo propósito altruísta e encarna o modo de algum discípulo de ajudar a humanidade. Ele dá embasamento ao trabalho grupal,
considerando um grupo como uma entidade. Se um grupo pudesse apreciar o poder deste fato e reconhecer sua oportunidade, ele poderia, por sua fixidez unidirecionada de propósito e sua atenção focalizada no objetivo espiritual, realizar milagres na salvação do mundo. Apelo aqui a todos os que lerem estas palavras para se consagrarem novamente e reconhecer a oportunidade que têm, de um esforço unido na direção da utilidade mundial. Poderia ser útil a que se eu expressasse bem simplesmente os requisitos necessários para obter a manifestação do propósito espiritual individual ou do propósito espiritual do grupo. Eles podem ser resumidos em 3 palavras. 1. Poder. 2. Desapego. 3. Não criticar. Muito frequentemente palavras simples são usadas e, devido à sua conotação diária, seu verdadeiro significado e valor esotérico são perdidos. Vou dar-lhes uns poucos pensamentos relativamente a cada um desses, com aplicação somente ao trabalho criativo da magia branca. O poder depende para expressão de 2 fatores: a. Propósito enérgico. b. Ausência de obstáculos. Os estudantes ficariam admirados se pudessem ver seus motivos como nós, os que guiamos no lado subjetivo da experiência, os vemos. O motivo misturado é universal. O motivo puro é raro e onde ele existe é sempre sucesso e realização. Tal motivo puro pode ser inteiramente egoísta e pessoal, ou altruísta e espiritual e, no intervalo, onde os aspirantes são considerados, misturados em vários graus. De acordo, contudo, com a pureza da intenção e o propósito enérgico, assim será a potência. O mestre de todos os mestres disse: se teu olho for simples, teu corpo todo será cheio de luz. Estas palavras que ele enunciou nos dão um princípio subjacente a todo o trabalho criativo e nós podemos unir a ideia que ele revestiu em palavras, com o símbolo que anteriormente descrevi nesse tratado. O poder, a luz, a vitalidade e manifestação. Tal é o procedimento verdadeiro. Será óbvio, por conseguinte, porque a unidade manifestada, o homem, é instado a ser vital em sua busca e a cultivar sua aspiração. Quando aquela aspiração é suficientemente forte, ele é então solicitado a adquirir a capacidade de conservar sua mente firme na luz. Quando ele puder fazer isto, ele adquirirá poder e possuirá aquele olho simples que redundará na glória da divindade manifestada. Antes, todavia, que ele tenha dominado este processo de desenvolvimento, não se lhe pode confiar o poder. O procedimento é da seguinte maneira: o aspirante individual começa a manifestar de algum modo o propósito da alma em sua vida no plano físico. Ele estará transmutando o desejo em aspiração e aquela aspiração é vital e real. Ele está aprendendo o significado da luz. Quando tiver dominado a técnica da meditação, e com isto certas escolas atualmente existentes se ocupam, ele poderá prosseguir na manipulação do poder, porque terá aprendido a funcionar como um pensador divino. Ele é agora cooperador e está em contato com o propósito divino. Como todos os verdadeiros estudantes sabem, todavia, o número de impedimentos é legião, inumeráveis são os obstáculos e os impedimentos. O propósito enérgico pode ocasionalmente ser conscientizado em momentos altos, mas ele não nos acompanha sempre. Há impedimento de natureza física, de hereditariedade de ambiente, de caráter, de tempo e condições, de karma mundial, assim como do karma individual. Que fazer, então? Tenho somente uma palavra a dizer e ela é: persistam. O fracasso nunca impede o sucesso. As dificuldades desenvolvem a força da alma. O segredo do sucesso é ficar sempre firme e ser impessoal. A segunda exigência é o desapego. O trabalhador na magia branca precisa conservar-se tão livre quanto possa, de identificar-se com aquilo que ele tenha criado ou tentado criar. O segredo para todos os aspirantes é cultivar a atitude do indivíduo que passa aí do observador silencioso e permitam-me que dê ênfase à palavra silêncio. Muito trabalho mágico verdadeiro redunda em nada porque o trabalhador e construtor na matéria não consegue conservar-se em silêncio. Por falar prematuramente e pelo muito falar, ele destrói aquilo que tentou criar, a criança de seu pensamento abortou. Todos os trabalhadores no campo do mundo devem reconhecer a necessidade do silencioso desapego e o trabalho ante todo estudante que ler estas instruções deve consistir no cultivar uma atitude desapegada.
e um desapego mental que capacita o pensador a habitar sempre no elevado e secreto lugar e, daquele centro de paz, calma e poderosamente desenvolver o trabalho a que se propôs. Ele trabalha no mundo dos homens, ele ama e conforta e serve, ele não dá atenção aos gostos e desgostos de sua personalidade ou aos seus preconceitos e apegos, ele permanece como uma rocha de força e como uma mão forte na escuridão para todos aqueles com quem entra em contato. O cultivo de uma atitude pessoalmente desapegada, com a atitude espiritualmente apegada, cortará pela raiz a vida de um homem, mas renderá de volta 1000 vezes por tudo aquilo que tiver cortado. Muito se escreveu sobre o apego e a necessidade de se desenvolver o desapego. Permito-me pedir a todos os estudantes, na urgência da presente situação, que abandonem a leitura e o pensar a respeito dele em termos de aspiração e comecem a praticá-lo e a demonstrá-lo. O não criticar é a terceira exigência. Que direi a respeito dela? Porque é considerada uma exigência tão essencial? Porque a crítica, análise e, consequentemente, separatividade, é a característica predominante dos tipos mentais e também de todas as personalidades coordenadas. Porque crítica é um ato potente em movimentar a substância mental e emocional e pô-la em atividade e assim impressionar fortemente as células cerebrais e elaborá-lo em palavras. Porque numa súbita explosão de pensamento crítico, a personalidade inteira pode ser galvanizada numa potente coordenação, mas da espécie errada e com resultados desastrosos. Porque a crítica, sendo uma faculdade de mente inferior, pode ferir e nenhum homem pode prosseguir em seu caminho provocando ferimentos e causando conscientemente a dor. Porque o trabalho da magia branca e o cumprimento do propósito hierárquico se deparam com impedimentos básicos nas relações existentes entre seus trabalhadores e discípulos. Na pressão da atual oportunidade não há tempo para críticas existirem entre trabalhadores. Elas se inibem reciprocamente e impedem o trabalho. Tenho em mim, presentemente, um sentimento de urgência. Insisto junto àqueles que lerem estas instruções, que esqueçam suas preferências e seus antagonismos e superem os impedimentos da personalidade que inevitavelmente existem neles e em todos os que operam no plano físico, prejudicados pela personalidade. Insisto junto a todos os trabalhadores com a lembrança de que o dia da oportunidade está conosco e que ele também acaba. O atual tipo de oportunidade não durará para sempre. A mediocridade dos atritos humanos, os fracassos em se compreenderem reciprocamente, as pequenas faltas que têm suas raízes na personalidade e que são, afinal de contas, efêmeras, as ambições e as ilusões devem todas ser afastadas. Se os trabalhadores praticassem o desapego, sabendo que a lei trabalha e que os propósitos de Deus devem chegar a uma conclusão última e se eles aprendessem a nunca criticar no pensamento nem na palavra, a salvação do mundo prosseguiria em paz e o advento da nova era de amor e iluminação seria acelerado. Regra 14. O som cresce. A hora de perigo para a alma corajosa se aproxima. As águas não feriram o Criador branco e nada poderia afogá-lo nem encharcá-lo. O perigo do fogo e da chama ameaça agora e, ainda tênue, a fumaça que cresce é vista. Que ele novamente, após o ciclo da paz, apele para o anjo solar. Os centros e prana. Quanto mais nos aproximamos, em nosso pensamento, do plano físico, maior dificuldade é experimentada pelo mago, seja ele o anjo solar ocupado com o trabalho mágico de manifestação, seja um trabalhador especializado segundo o plano. Isto se deve a duas causas. 1. A resposta automática da matéria física densa à substância, lembrando-se sempre que substância é força. 2. Os gritos incidentes ao trabalhar com os fogos ou com os pranas do universo. Este último perigo é aquele com o qual a regra 14 se ocupa. Há muitas maneiras pelas quais esta regra pode ser interpretada. Nós podemos estudar o trabalho do anjo solar quando ele se aproxima do plano físico denso para encarnar e, assim, chegar àquele ponto crítico em seu trabalho criativo, no qual o revestimento tríplice está naquela etapa em que o deverá, inevitavelmente, fazer um contato com o aspecto matéria. É a etapa durante a qual, expressando esta verdade em termos ocultistas, ela é literalmente solicitada a vestir-se e desaparecer na luz do dia. O homem espiritual está agora velado por revestimento mental ou de fogo. Ele está vestido numa névoa aquosa, que é uma forma antiga de se referir à grande ilusão.
Este termo se aplica não somente ao conceito da posse de um corpo aquoso ou astral, mas também apresenta em mente o efeito que aquele corpo deve ter sobre o anjo solar oculto. Este último perscruta através do fogo e através da névoa e vê distorção e reflexo. Ele vê aquilo de que se deve desviar. Além do revestimento de fogo e do revestimento de névoa, ele revestiu-se com uma trama exterior de correntes de força intimamente unidas. Estas constituem seu corpo vital ou etérico, que é da natureza de uma trama, ou rede de nadis de energia, os quais, em suas dezenas de milhares, são entretecidos e formam em certas localizações neste corpo de energia, vários pontos focais de força, dos quais os mais importantes são os 7 centros. Todavia, muitos destes pontos focais. Quando esta vestimenta tiver sido assumida pelo anjo solar, uma etapa final é alcançada e o fogo solar e o fogo por fricção devem ser postos em contato com 3 fogos muito antigos. Estes são os fogos da matéria objetiva física densa ou daquelas unidades de energia material que nós normalmente cobrimos pelas palavras gasoso, líquido e denso, uma expressão sem significado e somente em uso para nós através do seu ensino de diferenciação. Estes 3 fogos antigos são um aspecto do fogo por fricção. Neste ponto chega a hora do perigo para a alma corajosa. É a hora em que a alma deve trazer à unidade o corpo etérico e o envoltório gasoso, que é o aspecto mais elevado do revestimento físico denso, o instrumento da manifestação orgânica tangível. Nós podemos também estudar esta regra sob o ponto de vista do iniciado que está ocupado com a reunião de forças e que, através do poder de seu pensamento, pode ter criado um pensamento-forma. Este pensamento-forma ele revestiu com um invólucro astral, ou de desejo, deliberadamente vitalizado com sua energia, agora procura dar-lhe existência objetiva e remetê-la ao cumprimento de seu propósito e de seu intento. O momento crucial em todo o trabalho criativo sempre se encontra nesta etapa. É a etapa em que a vibrante forma subjetiva tem que atrair para si mesma aquele material que lhe dará organização no plano físico. Este fato deve ser lembrado, pouco importando o que o mago esteja procurando objetivar. Ele se refere igualmente a uma organização, a um grupo ou a uma sociedade. Pode referir-se à materialização do dinheiro ou ao revestimento ou exteriorização de uma ideia. O momento de perigo para o mago vem nesta etapa final. Um ponto de fina discriminação é alcançado e o mago tem que prosseguir agora com cautela. Muitos bons planos deixam de se materializar e a razão está precisamente aqui. Um plano é, afinal de contas, uma ideia lançada no tempo e no espaço para procurar uma forma e realizar seu trabalho. Muitos não chegam a nada porque seu criador, ou a mente criativa da qual emanam, não compreende este período crítico. Um correto ajustamento de forças tem que ser providenciado, de modo que nem demasiada energia seja usada no trabalho, nem muito pouca. Quando demasiada energia é libertada por intermédio do corpo vital, então uma chama arde quando a energia gasosa do plano físico denso é posta em contato com a energia etérica vital. Assim a forma em embrião é destruída. Onde não há suficiente energia, ou atenção adequada persistente, e quando o pensamento do mago ondula, então a ideia não chega a nada, o feito é abortado e nada chega à manifestação objetiva. Isto tem uma correspondência literal no plano físico. Muitos feitos são abortados precisamente porque o anjo solar titubeia em seu propósito e não está suficientemente interessado. Muitas ideias boas igualmente deixam de se materializar ou não têm uma existência persistente à luz do dia porque não há suficiente energia para gerar aquela centelha de chama viva que o deve sempre queimar no centro de todas as formas. O perigo, portanto, é duplo. 1. O da destruição pelo fogo, devido ao dispêndio de excessiva energia e da expressão de um propósito muito violento. 2. O da morte, através da falta de vitalidade porque a atenção dirigida do mago não tem força e duração adequadas para trazer a forma à existência. A lei ocultista sustenta bem que a energia cega é o pensamento. Nós poderíamos estudar esta regra do ponto de vista do aspirante, no modo pelo qual ele aprende a trabalhar com energia e com as forças da natureza, no modo pelo qual ele aprende o significado e o propósito do corpo vital e ganha poder no controle dos fogos vitais ou dos pranas de seu próprio pequeno sistema. Parece-me que para nosso propósito particular, esta linha de aproximação seria da maior utilidade.
Estas instruções destinam-se àqueles que estão definitivamente interessados no caminho da libertação da forma, e que estão procurando preparar-se para trabalhar em cooperação com a grande loja branca. Estão aprendendo os primeiros passos no trabalho mágico e para eles, portanto, uma compreensão dos fogos e das energias com as quais precisarão trabalhar, é de importância fundamental. Nós, portanto, confinaremos nossa atenção a esta fase da grande obra e não consideraremos nem o trabalho da alma ao se encarnar e se manifestar objetivamente através da forma, nem o trabalho dos iniciados, ao atuarem como magos criativos sob o impulso grupal e através de uma compreensão inteligente do plano evolutivo. Estas instruções são destinadas a serem práticas e fornecerem o ensino necessário àqueles estudantes que possam ler nas entrelinhas e que estejam desenvolvendo a capacidade de ver o significado esotérico por trás das limitações exteriores e das formas esotéricas. Vamos agora considerar os pranas e gostaria de citar aqui alguns parágrafos da Luz da Alma que dão uma descrição desses pranas. Nós encontramos no livro 2, aforismo 39, que há 5 aspectos de prana, funcionando através do corpo etérico ou vital e, portanto, constituindo por inteiro. O prana tem 5 aspectos em suas manifestações, assim correspondendo aos 5 estados da mente, ao 5º princípio e às 5 modificações do princípio pensante. Prana no sistema solar se exterioriza como 5 grandes estados de energia aos quais nós chamamos de planos, o médium da consciência. As 5 diferenciações de prana no corpo humano são: 1. Prana, estendendo-se do nariz ao coração e tendo especial relação com a boca e fala, o coração e os pulmões. 2. Samana, se estende do coração ao plexo solar, relaciona-se com o alimento e a nutrição do corpo por intermédio do alimento e da bebida e tem especial relação com o estômago. 3. Apana controla o plexo solar até a planta dos pés, diz respeito aos órgãos de eliminação, de rejeição e do nascimento, assim tendo especial relação com os órgãos da geração e de eliminação. 4. O pana se acha entre o nariz e o alto da cabeça, tem uma especial relação com o cérebro, o nariz e os olhos e quando controlado de maneira apropriada produz uma coordenação dos ares vitais e sua correta manipulação. 5. Viana é o termo aplicado à totalidade da energia prânica em sua distribuição uniforme através do corpo todo. Seus instrumentos são os milhares de nadis ou nervos encontrados no corpo e têm uma conexão peculiar definida com os canais sanguíneos, as veias e artérias. PGS 329 a 330. O corpo etérico é o corpo de força ou vital e ela permeia cada parte do veículo denso. Ele é o pano de fundo, a verdadeira substância do corpo físico. De acordo com a natureza da força animando o corpo etérico, de acordo com a atividade daquela força no corpo etérico, de acordo com a vivacidade ou inércia das mais importantes partes do corpo etérico, os centros ao longo da coluna, assim será a correspondente atividade do corpo físico. Semelhante simbolicamente, de acordo com a totalidade do aparelho respiratório e de acordo com a capacidade daquele aparelho em oxigenar e purificar o sangue, assim será a saúde ou totalidade do corpo físico denso. PGS 218 a 219. Encontramos também a afirmação de que também as forças que compõem o corpo vital ou os vários pranas do qual é constituído emanam da aura planetária. Neste caso é o prana planetário, assim se relaciona primariamente com o baço e a saúde do corpo físico. B. Do mundo astral através do corpo astral. Esta será uma força puramente kármica, ou do desejo, e afetará primariamente os centros abaixo do diafragma. C. Da mente universal ou força manásica. Esta será grandemente a força do pensamento e dirigir-se-á para o centro da garganta. D. Do próprio ego, estimulando primariamente os centros da cabeça e do coração. PG 220. Nós lemos também que a maioria das pessoas recebe força somente dos planos físicos e astral, mas os discípulos recebem força também dos níveis mental e egóico. Finalmente nós lemos: poderá ser útil ao estudante se ele compreender que o correto controle de prana envolve o reconhecimento de que a energia é a totalidade da existência e da manifestação e que os 3 corpos inferiores são corpos de energia, cada um formando um veículo para o tipo superior de energia e sendo eles próprios transmissores de energia.
As energias do homem inferior são energias do terceiro aspecto, o Espírito Santo ou aspecto Brahma. A energia do homem espiritual é a do segundo aspecto, a força crística ou Buddhi. O objetivo da evolução na família humana é trazer esta força crística, o princípio de Buddhi, a plena manifestação no plano físico e isto através da utilização dos três envoltórios inferiores. pg 227. Isto dá um quadro geral do assunto em consideração e nos dá os fatos elementares sobre os quais todos os nossos pensamentos devem basear-se. Torna-se aparente, por isso, ao